Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Ângelo Pinheiro, sou proprietário da página Falando de Espiritualidade no Facebook e agora estou abrindo um canal no YouTube para que a gente possa conversar mais e melhor a respeito da espiritualidade. Hoje o nosso assunto vai ser a Umbanda. Hoje nós vamos conversar mais sobre o início da Umbanda e o que significa essa religião tão magnífica, tão amada por todos nós. Então nos acompanhem. Vamos começar agora a falar sobre a Umbanda. Bom, nós vamos começar então pelo começo, né? Vamos falar sobre Zébio Fernandino de Moraes, que foi por intermédio dele, por intermédio da matéria do Zébio, que instituiu-se a Umbanda, que é uma religião 100% brasileira. Isso é muito importante que a gente ressalte. Zébio Fernandino de Moraes estava às vésperas de se alistar à Marinha, quando de repente começou a ter alguns tipos de obsessões, que na realidade as pessoas, os familiares acharam que era uma doença, que ele estava passando por algum problema físico, e começou a se demonstrar muito estranho, muito esquisito, a falar coisas que ele não estava acostumado a falar, a ter posturas que ele não era acostumado a adotar. A família, verificando isso, levou-o até o médico. O médico orientou aquela família a levá-lo a um padre. Naquela época, muitos problemas resolvia-se, né, na igreja, levava-se ao padre. O médico, pelo que se pensa, já começou a perceber que ali tinha alguma coisa que não era muito só material. Maiormente porque ele percebeu que o rapaz não tinha nada fisicamente, era um rapaz saudável. Então a família de Zébio não o levou num padre, mas resolveu levá-lo a um centro espírita. E Zébio então foi levado justamente à Confederação Espírita de Niterói. Assim que lá chegou, o dirigente da mesa logo o convidou para sentar-se junto a eles naquela mesa branca. Zébio foi até a mesa. Depois que ele sentou à mesa e as orações começaram a acontecer, Zébio começou a manifestar vários espíritos. Esses espíritos diziam-se ser espíritos de negros, de índios e de hindus. Mas, quando ele levantou para buscar uma rosa e levar esta rosa até o centro da mesa, na verdade ele já estava manifestado, foi que realmente houve a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é um espírito que resolveu intitular-se assim, porque, segundo ele, nenhum caminho seria fechado para a existência dele. Ele que estava na sua terceira encarnação e que foi o espírito escolhido para difundir, para apresentar a Umbanda para toda a comunidade brasileira, instituir aquela religião que não existia e aqueles preceitos, aquela seita inicialmente. Porque antes de ser reconhecida como religião, a Umbanda era apenas uma seita. Naquela mesma mesa, o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse que instituiria a religião na residência de Zébio de Moraes. Por quê? Porque ele percebeu que por parte dos dirigentes e por parte de muitos daqueles espíritas que também lá estavam, existiu um preconceito quando eles se diziam espíritos de negros. E ele, inconformado com aquilo, disse que, já que era desta forma, ele não instituiria a religião ali. Ele instituiria a religião justamente na casa de Zélio, porque ele entendeu que aquele espaço não seria o melhor espaço para instituir uma religião que só prezava a caridade. E a caridade para todos, sem discriminação de credo, cor, orientação sexual ou qualquer outro tipo de preconceito. E assim aconteceu. No dia 15 de novembro de 1908, foi instituída a Umbanda na casa de Zélio de Moraes por parte do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E esse primeiro espaço que foi reservado para a apresentação da Umbanda foi chamado de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade.
E essa tenda existe até hoje, inclusive. Bom, essa tenda espírita de Umbanda abriu em 1908. Só que somente em 1940 a Umbanda foi institucionalizada e tornou-se uma religião. Porque um filósofo e estudioso verificou a religião, aquela seita que era, como era conhecido na época, e verificou que existia filosofia ali, que existia caridade, que existia cura, que existia o bem maior. E a partir daí começaram a desenvolver vários estudos e verificaram que realmente a Umbanda se tornava de uma religião. É importante ressaltar que a Umbanda é uma religião afrodescendente, mas não somente isso. A Umbanda também tem muito do catolicismo, tem muito do hinduísmo, do xamanismo, do espiritismo, e é por isso que a Umbanda é tão complexa. Existem várias vertentes da Umbanda. A Umbanda branca, a Umbanda pura, a Umbanda kármica, a Umbanda astrológica e por aí vai. São muitas vertentes, cada uma com a sua peculiaridade. O que é importante que a gente entenda é que na Umbanda não existem determinados preceitos que existem em outras religiões de matrizes africanas. Seja a Umbanda pura ou não, segundo os estudiosos da época e as pessoas que viram o nascimento da Umbanda, um dos preceitos que, por exemplo, existem no Candomblé, que a Umbanda não trabalharia com, seria o sacrifício animal. Então, na Umbanda, entende-se que esse sangue, que chamamos de menga, não tem necessidade de ser extraído de um ser vivo. A Umbanda utiliza as folhas para isso, para os seus rituais, não é? Então, o mais comum que a gente conhece chama-se amaci, que é o banho de ervas de pai e mãe, que também em algumas casas pode-se colocar as ervas dos orixás donos dessa casa, naquele banho de cabeça. E ali é feito todo o sacramento da iniciação do umbandista. É necessário colocar que na Umbanda não existe aquele fundamento longo e aqueles preceitos longos que existem para se iniciar no Candomblé. Então eu vou passar para vocês aqui algumas características de como se inicia na Umbanda, qual é a trajetória que um filho de Umbanda tem a partir do momento que ele adentra a um barracão de Umbanda. O primeiro sacramento é o batismo. Então, aquele filho de Umbanda que vai participar da corrente, ele tem de ser batizado. Geralmente o batismo é feito pelo preto velho ou pela preta velha do pai ou mãe de santo. Após aquele batismo, são feitos alguns outros procedimentos. E esses procedimentos são o amaci, são a oferenda, a comida de cabeça, né, que a gente chama, comida de pai e mãe. Então, começando pela comida da cabeça, por alimentar o seu orixá, depois passa-se por comida para as entidades que fazem parte do carreiro daquele cavalo, não é? Os espíritos que trabalharão nas leis de Umbanda para prestar a caridade aos seus consulentes, à sua comunidade ou a qualquer pessoa que por ajuda procurar, não é? Naquela casa, naquela tenda, naquele barracão, naquele terreiro. E assim vão se fazendo outros sacramentos no decorrer da vida espiritual daquele filho de santo, que, como no Candomblé, tem 7 anos. A partir desses 7 anos, verifica-se se aquele médium será coroado ou se será um médium como todos os outros. É importante que a gente diga que muitas das vezes o cargo pode ser o encargo. Então não é porque uma pessoa tem um cargo, foi coroado, subiu ao posto de zelador ou de zeladora de santo, é que ela é melhor ou pior do que qualquer outro membro daquela corrente. Isso está no destino das pessoas. Os zeladores e as zeladoras têm como missão serem líderes espirituais. Então não é porque o santo é mais firme, ou é mais forte, ou trabalha mais, ou trabalha menos,
que eles vão chegar a essa posição. Não, eles vão chegar a essa posição porque aquele é o destino deles. E no ritual, para se confirmar um zelador ou uma zeladora de santo, é dado pelo seu pai de santo ou pela sua mãe de santo a bandeja, que são o quê? Os direitos daquele zelador ou daquela zeladora de santo. Os materiais que eles vão precisar utilizar para iniciar outros filhos de santo. E aí começa a vida toda daquele que um dia foi um abiã, como se chama no candomblé, e chegou a ser um zelador ou uma zeladora de uma casa de umbanda. É preciso que a gente entenda que não é porque eu, vamos colocar como exemplo, sou zelador de uma casa de umbanda, eu também sou zelador de uma casa de candomblé. São duas escolas distintas. Eu tenho direito de cuidar de entidades, que eu já vou explicar para vocês exatamente o que são. Eu não posso misturar os canais. Zelador de umbanda é zelador de umbanda, zelador de candomblé é zelador de candomblé. A umbanda trabalha com vários tipos de espíritos. E esses espíritos são quase militarmente organizados. Nós chamamos de falanges. Então existem as falanges dos malandros, dos ciganos, dos pretos velhos, das crianças, dos exus, dos marinheiros, dos boiadeiros, dos oxóssis. Sim, existem os oxóssis na Umbanda. Nós chamamos de caboclos de Oxóssi. E foi bom eu entrar nesse assunto, por quê? Para a gente conseguir desmistificar quando se fala que a Umbanda não cultua orixá, a Umbanda só cultua a entidade. Existe um erro nessa frase. A Umbanda cultua orixás também, só que a Umbanda cuida dos falangeiros destes orixás para agradar a estes orixás, já que a Umbanda não trabalha com os avatares, com os orixás, com os elementais, com as forças da natureza diretamente. Trabalham com eguns. Isso mesmo que você ouviu, com eguns. Vamos desmistificar o que é um egum. O egum é um espírito desencarnado. Nós, a partir do momento que encarnamos, somos pessoa, somos espírito, somos matéria. Quando nós desencarnamos, nós nos tornamos eguns. Todos nós seremos e fomos eguns. Eu vou falar em vídeos mais para frente sobre essa hierarquia das falanges de Umbanda e sobre todas as falanges de forma distinta. Mas eu queria destacar que nós, umbandistas, trabalhamos com capangueiros ou falangeiros dos orixás. Tecnicamente, quando você chegar no barracão de Umbanda, e se for uma festa de Inhaçã, por exemplo, e tiver lá filhos de santo rodando e bradando como Inhaçã, tecnicamente, ali não será a orixá Inhaçã. Será uma capangueira ou uma falangeira desta Iabá incorporada. O que é capangueiro, o que é falangeiro? São espíritos que trabalham na linha daquele orixá. Então, depois de desencarnados, esses espíritos receberam e aceitaram essa missão de trabalhar na linha de Umbanda para prestar a caridade, a paz, o amor, a saúde, a fraternidade, a irmandade, ajudar a nós que nesse plano estamos. Esses espíritos vão se alocar em qualquer uma das linhas de Umbanda. Pode ser ela de um Exu, por exemplo, como também pode ser ela de um orixá. E aí eles vão trabalhar na vibração daquela energia, eles vão trazer o axé daquele orixá. Sendo que, se o espírito começar a trabalhar, for instituído a trabalhar numa linha de caboclo, por exemplo, ele será um caboclo. Mas se ele resolver, e se for escolhido a trabalhar na linha de um orixá, ele será um capangueiro ou um falangeiro de orixá. Isso não implica em dizer
que quando você chegar numa casa de umbanda, não pode ter um orixá incorporado num filho de santo. Por quê? Porque existem pessoas que trabalham com seus orixás, que é de nascença, que é herança, mesmo não sendo feitos no candomblé, que trabalham sim com o orixá rodando na sua cabeça, mesmo que em uma casa de umbanda. Eu sei que isso vai gerar polêmica, eu sei que isso vai gerar discordância, mas acontece. E aí, quando eu for conversar com vocês sobre o candomblé, eu vou voltar neste assunto para dizer que existem pessoas que precisam ser iniciados e existem pessoas que já nasceram iniciadas, que devem cumprir aqueles dogmas que o candomblé exige para ter os seus direitos adquiridos. Eu queria fazer algumas ressalvas aqui para vocês, porque quando a gente fala de umbanda, as pessoas acham que umbanda é bagunça, algumas, lógico, que umbanda é bagunça, que é bebeção, que é fumação, e a umbanda não é isso. Existem elementos que são utilizados por estas entidades específicas para ajudar num passe, para limpar o campo vibratório, para dar mais força ao cavalo, para fazer com que a energia fique mais ou menos densa para ajudar nos seus trabalhos. Nenhum Exu, nenhuma pombagira, nenhum caboclo incorpora para fumar ou para beber. E se o cavalo se fizer valer disso, que é o que a gente chama de trepar no santo, ou fingir que está com o santo, ou o santo está lá longe, o cavalo já está caindo aqui, isso será cobrado. Porque o trabalho de umbanda é um trabalho muito sério. E eu chamo a atenção aos médios de umbanda para que não caiam nessas mistificações. Porque é muito, muito sério o trabalho de um umbandista. Ali a gente pode resolver problema das pessoas, como também nós podemos trazer problema para elas. Então fica a dica. É necessário existir todo um preparo para que a gente possa ir a uma gira de umbanda. Existe sim um resguardo, você fica determinados dias, isso aí varia de casa para casa, mas pelo menos 24 horas, sem nenhum tipo de relação com outra pessoa, íntima, claro, sem beber, né? Sem ir a ambientes que nós sabemos que são pesados. Aí cada casa tem o seu preceito, tem o seu dogma. Mas independente de qualquer coisa, todos têm que ser respeitados. Por quê? Porque nós temos que estar com o corpo limpo para conseguir fazer um bom trabalho numa casa de umbanda. E cuidar das pessoas conforme se deve. Eu vou falar um pouquinho com vocês também sobre a estrutura das casas de umbanda, né? Então, quando você entra na casa de umbanda, a primeira coisa que existe é a porteira ou a tronqueira, que ela fica próximo à porta, na parte de dentro, em algumas casas, próximo à porta, na parte de fora, em outras casas. Ali é feito toda uma firmeza, toda uma segurança para que as pessoas que adentrem ao barracão tenham a sua energia negativa administrada. Eu não vou dizer drenada, porque é uma palavra muito forte, mas dali já começa a ser feito um trabalho naquele consulente. Muitos não sabem, mas a partir do momento que eles passam daquele local, eles já estão sendo cuidados pelos espíritos que ali foram assentados. E aí varia também de casa para casa, não há uma regra. Então tem que ter a tronqueira ou a porteira, tem que ter o congá. O que é o congá? O congá é onde ficam as imagens dos santos. Vocês sabem que a Umbanda é uma religião sincrética, então existem muitas imagens de muitos santos católicos nos gongás de Umbanda. Não é verdade? Aquilo ali é para quê? É uma referência daqueles santos. Também temos a Casa das Almas, que aí são a casa dos pretos velhos e das pretas velhas, das almas benditas, que também existe toda uma estrutura naquela casinha, porque nós sabemos que nem todas as almas são benditas, mas isso também é para outro assunto. Em algumas casas também tem casa dos malandros, da linha da malandragem, próxima à linha das almas e próxima também à casa dos Exus, que são os donos, os Exus donos daquela casa. Exu de um lado, pombagira do outro,
Isso depende de quem vem primeiro na hierarquia do cavalo, do zelador daquela casa. Então, quem vem primeiro do lado esquerdo, geralmente, quem vem depois do lado direito. E quando eu digo quem vem primeiro e quem vem depois, é realmente quem está na frente do outro, quem responde primeiro, quem trabalha primeiro, quem tem maior responsabilidade pela vida espiritual daquele zelador. É disso que eu estou falando. Claro que existem muitos axés também plantados em uma casa de umbanda. Por quê? Porque necessita-se realmente dessas firmezas. Você vê, trabalha-se com várias pessoas oriundas de várias energias, que talvez possam estar passando por vários problemas, espirituais principalmente. Então a casa de umbanda tem sim que ter o seu axé plantado, tem sim que ser aberta pelo pai de santo ou pela mãe de santo, daquele novo pai de santo ou mãe de santo, que vai passar todos os segredos, os dogmas, as mirongas para aquele filho de santo. Os rituais na Umbanda iniciam-se geralmente com o defumador. Então é feita toda a defumação dos filhos de santo, é feita a defumação da casa e é feita a defumação da assistência, que são aquelas pessoas que vão até o terreiro de Umbanda para se consultarem. E aí, depois desse procedimento, abre-se a gira, inicia-se os trabalhos. Outra coisa que eu acho muito importante destacar em relação às casas de Umbanda é a questão da amarração. Eu futuramente vou fazer um vídeo falando somente de amarração. Amarração existe, amarração não é mentira. A mentira que é contada é que a amarração é feita em uma casa de Umbanda séria e que é feita por Exu ou por Pombagira. Exu e Pombogira não estão a trabalho para amarrar ninguém, para mexer no livre-arbítrio de ninguém. As pessoas nunca deverão ser obrigadas a fazer aquilo que não querem. Mormente porque, você pensa bem, às vezes aparece uma pessoa na sua vida e essa pessoa está de passagem, ou te considera como um amigo ou amiga, ou vocês tiveram um relacionamento e terminaram. O destino tem que se manter conforme foi escrito, ou, no mínimo, conforme desenhado. Muitas pessoas não acreditam que possa haver uma mudança no destino. E muitas pessoas também não acreditam em destino. Então, vou falar para essas duas pessoas. Existe uma estrutura, existem algumas coisas que nós temos que passar na vida para o nosso desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento do nosso espírito, da nossa consciência cósmica. Então, é um esqueleto, é uma estrutura. Se você desvia aquela pessoa daquele esqueleto dele para perder 5, 6, 7 anos, conforme dizem, que é o máximo que fica uma amarração, enfim, aquela pessoa vai estar deixando de viver, de aprender, de experimentar aquilo que ela realmente teria que viver, que está no destino dela, e inclusive você. Você não está mais no destino daquela pessoa. Então você está se atrasando, está atrasando a vida daquela pessoa e está interferindo no destino. Algo que nós não temos o menor direito de interferência. Então a amarração é ruim para todo mundo. E devo dizer a vocês que se vocês vão até uma casa que se diz uma casa de Umbanda e diz que faz amarração, vocês não vão estar ali conversando e trabalhando com espíritos de lei, espíritos batizados ou coroados. Vocês vão estar ali conversando com quiumbas ou com magos negros, porque nenhum espírito que trabalha na linha de Umbanda faz amarração. Nenhum espírito que trabalha na linha do bem amarra ninguém. Se você quer pedir para sua pombogira um homem ou uma mulher, ótimo, você pode pedir caminhos abertos no amor. Eu não indicaria um pedido específico. Eu indicaria caminhos abertos para o amor, caminhos abertos para aquela pessoa que vai fazer sentido na sua vida. Agora, um pedido específico para uma pessoa específica já está errado. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Umbanda que diz. Por quê? Porque você pode estar cometendo um erro com você mesmo. Independente de estar cometendo um erro, já que não vamos pensar então, não quero saber, estou apaixonado, eu quero. O que você precisa entender é que você está cometendo um erro com você mesmo, você está atrasando a sua evolução. E ela existe.
Nós estamos aqui para nos desenvolver. Nós estamos aqui para evoluir. Nós não somos matéria, nós somos espíritos materializados. Isso é muito importante que fique claro. Bom, gente, esse é o meu primeiro vídeo. Eu estou muito feliz de ter aberto meu canal. Eu estou muito feliz de estar subindo esse vídeo numa quarta-feira, que é dia do meu pai Xangô, que é dia da minha mãe Ansã. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou subir vídeos conforme a demanda, mas eu já adianto, vocês que me acompanham, que acompanham a página falando de espiritualidade no Facebook, sabem que eu estou postando contos de Umbanda. Eu comecei com contos da Pombagira Sete Saias, que é a minha pombagira, que é a minha guardião, que é a minha mãe. E eu vou escrever outros contos mais. Porém, eu vou também disponibilizar esses contos aqui no YouTube. Estou pretendendo subir um por um, mas num dia só, porque aí as pessoas conseguem ouvir os contos todos juntos, não é? Que é uma das reclamações que vocês me fazem lá, mas só cadê? Mas que suspense, eu estou subindo um por dia, então eu devo fazer tudo num dia só, em vídeos separados por capítulo e um vídeo único, que na verdade seria um podcast único, com todos os capítulos em sequência. Porém, eu ainda estou escrevendo os contos, né? Se eu não me engano, eu estou no capítulo 22º. E eu tenho postado, hoje eu acho que eu postei o 17º. Então eu vou continuar escrevendo. Quando eu terminar de escrever, aí eu vou subir tudo num dia só. Vídeos separados e em um vídeo só. Serão podcasts. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Que a fé de nosso Pai Oxalá, que o seu amor, que a sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia esteja sempre com vocês. Muita saúde para todos nós e cuidem-se. Axé.